We can party. No. Bom, olá pessoas. Comecei com a minha música predileta da Lorde, tá? Não é Royals, não é nenhuma música do. Quer dizer, né? Não do oficial. Do primeiro álbum dela, Pure Heroine. É Million Dollar Bills do The Love Club. O primeiro EP, né? Que ela tinha lançado. Que tinha Royals também, né? Nesse, mas Million Dollar Bills pra mim é uma das melhores por conta desse experimental que ela faz, né? Antes de qualquer coisa, né? Já falando de bastante coisa agora no início, tem um vídeo que eu deixei antes desse, que tem 3 minutos, e é um vídeo para vocês irem comentando alguns artistas que vocês querem que eu reaja, né? Além da Lorde e de alguns outros, algum artista que você acha que poderia ser interessante que eu reagisse a eles, né? Olhem lá também algumas outras reações para você não me mandar, para que você não me mande nenhum artista que eu já tenha reagido, tá? Mas é mais um desafio para que vocês me apresentem artistas que eu não conheço. Enfim, vamos começar aqui nosso react, né? O meu react no caso, ao álbum Virgin da Lorde, né? O novo álbum dela depois do Solar Power. E saiu tem 28 minutos, né? Não escutei nada ainda, só What Was That. Não escutei nenhum dos outros singles ainda. Tô um tanto curioso pra escutar. Vou escutar aqui pela primeira vez. O álbum tem 11 músicas e 34 minutos de duração. Vou fazer o possível para que esse react também seja bem mais curto, né? Vamos lá. Peraí, deixa eu só me organizar que eu quero ver se eu consigo colocar a letra aqui. Bom, por incrível que pareça, o Genius já postou a letra de várias das músicas do álbum, né? Mas eu acho que de Hammer, acho que tem aqui no próprio Spotify por ter sido single. Vamos começar então a react aqui. Primeiro eu vou escutar, já que essa tem a letra aqui no Spotify, vamos para o Spotify, depois a gente vai para as de fora. Vamos lá para a primeira que é Hammer, um martelão, martelo, martelão. Barulho estranho. There's a heat in the pavement, my mercury's raising. Don't know if it's love or if it's ovulation. Oh, I might have been born again. I'm ready to feel like I don't have the answers. There's peace in the madness over our heads. Let it carry me. Nossa, muito bom o som. Nossa. Today I'll go to Canal Street. They're piercing my ears. I'm making a wish when the needle goes in. Taking over a picture. Read it and tell me who I Laura am. Picture, read it and tell me who I am. Tô tentando decifrar a letra, gente. Que confuso isso. But I've sent you a postcard from the edge. Nossa, que final legal. Yeah! Aí a música toda meio que morre, né? Tipo, acaba. Eu vou dar um pause aqui porque eu vou ler a letra rapidinho. Então, né? Eu já vim analisando isso por What Was That? Que a Lorde, ela meio que tava no processo de algum tipo de mudança na vida dela. Não me pergunte, não diga nada. Que, você não sabe, mas ela... Você não sabe, tipo, querendo me xingar, né? Mas, tipo, eu realmente não sei da vida da Lorde, então não saio pesquisando. Mas, assim, pelo que eu vejo da vida dela, parece que teve alguma grande mudança na vida dela, que ela tá começando a enxergar a vida de uma outra forma. Por isso que ela tá fazendo tantas associações e conexões da letra da música dela com redescoberta e com feridas. Por exemplo, quando você está segurando um martelo, é como se todas as coisas parecessem uma unha. Então, tipo, a questão do martelo da unha é como se tudo que você batesse ferisse. Então, é como se tudo que a pessoa fizesse ou que ela passasse fosse com uma ferida, porque, sei lá, pode ser que seja a primeira vez que ela esteja vivendo algumas coisas, ou tenha sido algum tipo de relação, né? Enfim. Aí ela vem falando sobre
a Burn a Thing na Scheme, na Dance, que é as coisas que provavelmente ela gosta de fazer. Tem um pedaço de loucura, né, sobre as nossas cabeças. Estou fazendo um desejo quando a agulha entra, que ela fala sobre ir em um certo lugar para fazer piercing, tipo, provavelmente é a coisa que ela nunca fez, e aí a ideia de virgin também vem disso, né? Dessas coisas que você vai começando a fazer pela primeira vez na sua vida e que você vai deixando de ser virgem dessas coisas, né? Você vai, sei lá, se redescobrindo, e eu acho que é isso que a Lorde tá passando, pelo menos nessa primeira música. E eu acho que segue com What Was That também com essa mesma ideia, né? Que ela vai pra What Was That agora. Que ela vai com essa mesma ideia de que o que é que está acontecendo. Ela está tentando entender, que foi quando eu fiz a reação ao single, de que ela está se redescobrindo, né? Após um tipo de relação que deu errado. Inclusive o clipe dessa daqui é maravilhoso, tá? Simple baby, what was that? I remember saying then, this is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hands, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Well, baby, what was that? Acho que eu buguei aqui na hora de fazer. Enfim. Essa daqui eu fiz react dela quando saiu como single, né? E assim, musicão, né? Foi a partir dela que eu fiquei com a ideia de que ela tinha terminado um relacionamento, porque ela fala assim, desde que eu tinha 17 eu te dei tudo, e agora nós acordamos de um sonho, e o que é que aconteceu, né? E é como se tudo que ela tivesse vivido nesse relacionamento, né, desde os 17 anos, fosse um sonho que foi, assim, muito bom, porém, né, acabou. E aí ela fala que sai com os amigos, ainda lembra dele, ainda lembra dessa pessoa que estava com ela, enfim. E como ela ficou marcada, né, por essa relação. Então, eu ainda tô entendendo qual é o processo da Lorde nesse Virgin, né, nesse novo álbum. Vamos lá. Vamos seguir para a próxima. Vamos lá, a próxima é Shapeshifter. É isso mesmo? Shapeshifter. Essa a gente não tem a letra aqui, então vou ter que procurar a letra no Genius. E ele, de acordo com ele tem. Vamos lá. Shapeshifter, ou seja, o modificador de formas. Nossa, que diferente a voz dela aqui. Ela fazendo referência aqui a Cinderela, né? I'll let you down when you get close enough. I'll let you down my breast and you climb in my room. We can do anything you want. Shapeshifter. Nossa, que mudança louca isso aqui. Nossa, muito legal. Diferente. É uma música de. É como se fosse uma música de. Esse tom é um tom de superação. Geralmente é utilizado quando a pessoa supera algo. E é muito estranho como ela tá cantando de uma forma doída, que não é doída exatamente. Ela tá ali se conectando com algumas dores, mas ela tá usando essa sonoridade pra falar de uma coisa. Tonight I just wanna fall, tonight I just wanna fall, que tipo, você ficar, mergulhar em si mesmo e você simplesmente cair, você se deixar levar, enfim. E não no sentido de dançar, mas tipo, ficar mal mesmo, enfim. Estranho, né, usar essa sonoridade que é mais usada pra superações nesses casos, né?
on his shirt. On his shirt, não I on the see wall. a hot mess in it, and I just wanna fall. I'll kick you out and pull you in. Swear that you were just friends, and when it's all over again, say I'm not affected. Nossa, aqui uns vocais angelicais. Nossa, que linda essa bateria no fundo. Ai, muito prazeroso, cara. I'm not affected. Nossa, muito boa essa. Se vacilar, é uma das melhores até agora, viu? Até do que as outras que foram singles aí. Eu gostei muito dessa. Sobre essa questão do shapeshifter, né? Tipo, como eu falei, quando eu escutei o single pela primeira vez, eu comentei sobre a Lorde ter falado como ela estava se sentindo no feat dela com a Charlie XCX, né? Em Girls So Confusing. E ela estava falando sobre como ela estava se sentindo mal com a visão que ela tinha sobre o corpo dela. E em What Was That ela traz isso também, né? De que essa relação fez com que ela mergulhasse em si e não conseguisse se enxergar muito bem, se sentisse desconfortável no próprio corpo. E ela traz isso daqui também nessa música, né? Ela fala que eu acho que sobre essas questões de ter se relacionado com outras pessoas, e ela fala sobre essa ideia de shapeshifter, como essa relação de certa forma moldou ela, né? E quando ela passou a ter outras relações com outras pessoas, tem os dois pontos, né? Que pode ser ou a pessoa ter dito quem era ela, né? A visão que a pessoa tinha sobre quem era ela, meio que moldando quem ela era, né? Ou a visão das pessoas com quem ela se relacionou, o que é que essas pessoas podem ter comentado ou falado sobre ela, porque, tipo, quando você se relaciona com alguém, ela tem uma opinião sobre você, e essa opinião pode te afetar ou não, a depender do tipo de intimidade que você tem com essa pessoa. E, por exemplo, ela ter tido uma relação desde os 17 com alguém, essa opinião dessa pessoa vai afetar ela muito mais do que a opinião de alguém que simplesmente ela levou pro quarto, né? Quando ela fala everyone that I slept with, all the pairs of hands, I'm reckless, I'm fine without it, why can't I stop? E tipo, everything I want is speed up my pulse. Então ela tá pensando mais nessas relações mais carnais, né? Enfim. E ela fala, não sonha, não dorme e não dá nada pessoal para essas pessoas. Então ela não é afetada por aquilo que essas pessoas falam, o que elas podem vir a dizer sobre o corpo dela, mas o que essa pessoa que ela se relacionou falou tem muito. Influenciou muito nessa perspectiva que ela tinha sobre si. Por exemplo, quando ela fala Mirror, Mirror on his shirt, e ela faz referência também a esses contos de fadas, né? Que ela fala lá no início, né? De Rapunzel, e agora aqui o Mirror, Mirror on the wall da Branca de Neve. I see a hot mess in an antique skirt, but the voice in my head says, don't leave him alone. Don't let him live alone. I become her girl vengeance of a teenage innocence. Então, tipo, como se a pessoa quisesse que ela sempre se mantesse nessa visão de uma pessoa jovem e inocente, né? E essa saia que ela usa, né? Que ela fala aqui, provavelmente ele solicitava que ela usasse, meio que moldava ela. E aí, tipo, ela via um corpo que estava destruído em uma saia velha, uma saia que não cabia mais ela, né? Naquele espaço que não cabia mais ela. Então, pode ter sido justamente isso, essa relação com essa pessoa. Ela mandava também nas roupas, a pessoa queria como ela se vestisse, e ela, como uma pessoa que estava ficando mais velha e mais clara sobre suas próprias ideias, sobre sua própria identidade, ela já não se enxergava nesse mesmo espaço, e provavelmente por isso podem ter, né, terminado. E aqui provavelmente também a pessoa pode ter dito que era um amigo, né, que estava fazendo um conselho de alguém que queria o bem dela, mas na verdade não queria. Enfim, vamos para a próxima, que é Man of the Year. Nunca escutei essa, sei que essa é single e provavelmente já tem letra aqui, então vou deixar aqui a letra. Ai meu Deus, eu queria deixar esse react bem mais curto do que a música do álbum. Mas eu acho que vai ficar do mesmo tamanho do álbum, desculpa, gente, vai ficar meio longo. Deixa eu voltar, presta atenção. Gliding. What is gliding?
Gliding. Tradução. Gliding through on my bike. Planar. Ok. Gliding through like the take my knife and I cut the cord. Nossa. Give me like this. Olha. Let it flow down to me. Let me like this. Now I'm broken up. Vocais. Days go by in a haze. Stay up. Ai, deixa eu voltar isso aqui, foi muito lindo. Ah, ela me lembrou a Kimbra aqui muito. Que rotina horrível. Who's gonna hear it for the man of the year? Hear it for the man of the year. Remember my Nossa. my shoulders, my face in the light. Nossa, essa música é um crescendo sem parar, né, Léo? Né, velho? Né, ele já até misturou aqui. Let's hear it for the man of the year. Será que ele vai falar aí? Let's hear it for the man of the year. Nossa, tá uma mistura tão legal aqui. Esse álbum da Lorde tá meio louco, não é? Tá uma mistura tão boa. Ela tá misturando... mistura coisa de rock com música eletrônica, com sintético. Tá uma loucura tão boa. É meio que parece que a gente tá vendo a Lorde se descobrir sonoramente ao mesmo tempo que a gente... Não tão se descobrir, porque ela já fazia algo assim no primeiro álbum, né? Mas tá muito diferente. E ao mesmo tempo é ela, entende? E talvez seja isso que ela tá querendo mostrar no álbum, porque, como eu falei na última música, provavelmente a pessoa estava moldando ela de um jeito que ela não se encaixava mais, né? Aquilo não representava mais ela. E ela fala justamente sobre isso aqui nessa música. Como ela, a morte do ego dela, a morte do antigo eu dela, né? E foi a morte recente do ego dela. E aí ela fala: você me conheceu num momento muito estranho da minha vida, quando ela estava virando a vida dela por conta dessas questões de fama e tudo mais. E aí, meu amor não pode acreditar que eu me tornei uma outra pessoa, alguém mais como eu. E aí ela se questiona: quem vai me amar desse jeito? Quem vai me dar essa luz, né? E, tipo, esse primeiro verso, né, essa primeira apresentação do refrão é algo muito pessoal e profundo, que deixa a gente triste junto com ela. Mas a partir de cada vez que ela passa pelo refrão novamente, em que ela se questiona novamente sobre quem vai amar ela, a música vai ficando mais forte, né? E até fiquei me questionando, porque assim, por um momento eu tive que voltar a música para escutar aquela sonoridade. E aí eu fiquei pensando se quando ela fala assim, né? Ela fala que you're off and dance like... se é tipo ela fazendo a sonoridade dela, né? You know. E aí ela fala sobre essa nova rotina dela pós-término, né? Que ele simplesmente passou direto e ela fala: meus dias agora são assim. Caminhando, né? Como se fosse uma onda, então provavelmente altos e baixos o tempo todo, vivendo do jeito que ela quer, enfim. Vários detalhamentos aqui sobre como ela tá vivendo agora, e depois vem o refrão um pouquinho mais forte, um pouco mais empoderado, né? Que quando vem a apresentação da bateria, de uma sonoridade mais forte aqui. Depois, na terceira vez, já é quando ela vem falar: vamos escutar desse cara, né? O homem do ano, vamos escutar do homem do ano, o que é que ele tem para dizer. Não imaginei que ele fosse aparecer nesse lugar aqui, né? Enfim, não sei exatamente qual é esse lugar, se é tipo um espaço de premiação, não sei quem era o ex da Lorde também, né? Mas, tipo, um cara que fez isso com ela, que pode ser não só um relacionamento, agora que pensando aqui, né? Pode não ser um relacionamento de vida pessoal, mas pode ser um relacionamento com um empresário, tipo, uma relação com o empresário. Ele estava querendo moldar ela de uma certa forma. Nossa, olha aqui, meu cérebro acabou de explodir pensando sobre isso. Vai ver, você já até tinha pensado nisso, mas enfim. E aí ela tá falando: vamos escutar desse cara, que provavelmente por isso que ele aparece. Não achei que ele fosse aparecer nesse lugar, que pode ser um espaço de premiação. Não achei que ele fosse aparecer aqui,
já que ele é um empresário, né? E aí ele apareceu porque tem acesso sendo empresário, enfim. Gostei muito dessa. Nossa, Lorde, você tá muito profunda. A próxima é Favorite Daughter, ou seja, a filha predileta. Quem é ela? Vamos voltar para o Dias. I was a singer, you were my fan. But I don't give up. É isso, bons artistas fazem isso, tá? Now every day the plane takes off, and every night the room fills up with some action. Nossa! Tá vendo que ela tá brincando com a sonoridade aqui? Ela tá muito. Ai, a Lorde tá muito brincante nesse álbum, velho. Principalmente com as sonoridades sintéticas aqui, eletrônicas, né? Breaking my back just to be your favorite. I look like him. You told us as kids. He died of a broken heart. And for every door you open this, but I keep dancing till I get sick. Why'd you Nossa, have bem to 80s. dream so big? Why did no one listen when you hit the notes from your heart? I'm a good actress. Look at the medals I won. Esse álbum é todo redondinho, né? Todas as músicas dele são bem redondinhas, bem organizadinhas. Vocais, sonoridade, tudo. Nossa, eu gostei dessa também, de verdade. Man of the Year também é muito legal, Favorite Daughter. Acho que até agora não tem nenhuma música que seja ruim desse álbum, não. Vou salvar algumas, mas não vou salvar todas, não. Tem umas que eu realmente vou escutar depois. Eu acho que Shift Shift é uma delas. Man of the Year também. Vou escutar muitas outras vezes, assim. Essa daqui eu fiquei confuso, porque assim, Being Your Favorite Daughter, a gente pensa muito sobre questões de familiares, né, pais, enfim. E aí a gente começa a viajar nessas questões de psicologia, de como às vezes a gente imagina alguém com quem a gente se relaciona, né, e também a gente como se fosse, né, um reflexo do seu pai, alguém que você, né, Freud, como diz, né, Freud explica. E aí a gente tem a minha ideia que surgiu depois sobre a ideia do empresário, né? Não ser um relacionamento amoroso, mas ser uma relação com o empresário e esse empresário querer moldar ela. E talvez, né, pensando assim sobre essa ideia, né? E agora ela vem com essa ideia de favorite daughter, que aí a gente tem a representação do pai também, né? E aí eu fico pensando se existe a possibilidade desse empresário, né? Dessa pessoa responsável por ela ter sido alguém que chamasse as pessoas com quem ele trabalhasse, né, projetasse para o mundo como se fossem filhas dele, né? Você é minha filha, eu vou cuidar de você para sempre, né? Aquela ideia de cuidado, vou te proteger e tudo mais, até para poder manter ela nessa ideia de jovem, né? Inocente e frágil. E aí ela fala justamente essa ideia de que eu estava fazendo de tudo para ser a sua filha predileta, a menina dos olhos de ouro, né? Breaking my back just hoping you say I'm a star. Tipo, se acabando, se destruindo no processo para que essa pessoa dissesse que ela era uma estrela. Então ela estava se fazendo mal para que pudesse aparecer para essa pessoa, né? Não sei também, né? Enfim, se é uma pessoa mais velha, não sei. I was a singer, you were my fan when no one gave a damn. Scared of your anger, in love with your whim. Some notes I don't hit, but I don't give up. Então, assim, essa questão de some notes I don't hit, but I don't give up, eu só penso assim, que bom artista é esse, aquele que trabalha os vocais para poder chegar a outras notas, né? Enfim. You had a brother look like him, and told us as a kid he died for a broken heart. Eu, tipo, fiquei bugado com essa questão. Se realmente é a representação do pai dela, ou se é realmente um produtor, ou se ela está fazendo essa... produto não, empresário, se ela tá fazendo essa mescla, né, da perspectiva do pai e a perspectiva de empresário, porque é muito comum, né, também os pais dizerem que os filhos parecem com algum familiar e esse familiar morreu, né, do coração. Enfim, não é comum que todos os pais digam isso, mas é comum que eles comparem com algum familiar,
né? Como os filhos se parecem. E aí também entram questões de por que se parece, aí tem assim, enfim. Vamos lá, né? E ela fala sobre tudo que ela ganhou pra ele. Sempre que ela corre pra ele, né? E ela sempre se destruiu carregando o peso do coração dele, né? É, fazendo tudo por ele, se destruindo por ele. Enfim, gostei muito dessa. Ahn, gostei demais dessa daqui, Fairy Daughter. Eu não entendo muito sobre. Talvez vocês, né, que são fãs, vão entender melhor sobre o que ela tá tratando nessa música, mas eu realmente não consigo. Ou talvez eu entenda e não tô sabendo. Current Affairs, ou seja, as novas relações dela. A menina perigosa. Algum instrumento de corda aqui, né? Um violão, talvez. Não sei dizer qual. And when I felt it hit, stood in the park under the eclipse. Olha que estranho isso aqui. You tasted my underwear. Then someone throws a flare. You tasted my underwear. I knew we were fucked. My bed is on fire. Mama, I'm so scared. Don't know how to Loucura isso. come back. Once I get out on the edge, just spit in my mouth like current affairs. Meu Deus. Current affairs. My bed is on fire. Mama, I'm Ela falando no so fundo. scared. I'm so scared. Were you ever like this? Were you ever like this? Once you went out on the edge, current affairs. Gostei dessa nota, mas... But now I'm high enough to know. Yeah, I think he's gone. Blame it on. Current affairs. Nossa, que louco isso. A música se transformando toda aqui na minha frente. Gente, que música louca, né? Que música maluca. Meu Deus. Essa tá assim bugadíssimo. Nossa, esse negócio de Mama, I'm so scared. Tipo, ai, Lorde. Então, né? E aí o cara cospe na boca dela, mulher, né? Então, ela acho que ela tá aqui se aventurando, né? No barco, no mato. Enfim, ela só tá querendo ser destruída. Enfim, né? Ai. Eu fiquei bugado com isso daqui. Eu não sei quem é Dexter, né? Dexter Dapps, mas tipo, Girl, you're good. It grip me good. I me feel tell ya. Gostei dessa adição na música, mas eu fiquei assim, mulher, pelo amor de Deus. E aí eu não sei se a pessoa casou, não, porque ela fala all alone in my room, watching the tape of their own honeymoon, on the boat was pure true, and then the film came out. Não sei se é tipo da outra pessoa que ela estava se relacionando, se era da relação dela, né? De quem eles eram no passado. Tipo, você iria no oceano só pra pegar minha pérola. Não sei se também tem a ver com a questão do Titanic, né? Then the film came out, tipo, Titanic? The film? Enfim. Because my bed is on fire. Mama so scared when you're never like this. Enfim, essa daqui eu acho que é só ela querendo dizer que tava dando horrores. Essa eu não entendi assim, eu não entendi nada dessa daqui. Eu fiquei só em choque mesmo. Acho que essa daqui foi só pra chocar. Hoje eu vou chocar uns cases. Aí ela veio com essa. Vamos para a próxima que é Clear Blue. After the ecstasy, testing for pregnancy, praying in MP3. Meu Deus, mulher, pelo amor de I'm Deus. scared to let you see into the whole machine. Leave it all on the field. This is a trip and I stumble, yeah, baby. Mulher, eu sei o que você tá querendo dizer aqui, viu? Ai, ai, ai. I'm free. Nossa, ela tá muito explícita nessa Dance aqui. round your halo, I feel you answer Esse my coral de hands fundo. moving faster. I rode you till I cried. Mulher. How's it feel being this alive? Ai, meu Deus. Close. Oh, wish I kept the clear blue. I remember how it feels to be
Que doido, né, menina? Ai, gente, essa daqui é um tanto, né, pornográfica, essa aqui, tá? Ela falando sobre esses testes de gravidez, mas é porque ela tá aprontando demais, gente. Esse primeiro verso, ela tá até falando sobre essa questão de deixou esse. Não sou mais mulher, filha de ninguém, né? Essa questão da relação, empresário, que fica meio confuso que eu acabei de falar. E ela fala que ela agora está livre. E ela está livre e está dando, né? E aí, dentro de mim, olha só, essa segunda parte aqui, dentro de mim você está mudando os meus padrões. Quais são os padrões, né? Quais são os padrões? E aí ela fala, Your helix is right through me, bars on my window. Então ela tava assim, né? Tipo, ela tava com barras na janela dela. E aí ele foi lá e deixou as barras todas destruídas da janela. Until a clearness is all I see. Tipo, tudo que ela viu foi claridade. Não sei se foi, tipo, ela não conseguiu enxergar, tipo... ou se foi, tipo assim, meu Deus, que vácuo. E ela fala, estou tentando descobrir a resposta enquanto eu estou dançando. Estou, né, saltitante. Lips around your halo. I can see your halo. Né? Você veio de onde é que você veio? Menina, que mulher descarada. E ela fala sobre a questão de maternidade, porque fala sobre o sangue que veio da mãe, da mãe, da mãe, da mãe, da avó, da tia, da prima, enfim. E aí ela fala sobre tudo, tipo... Não, isso daqui, gente... I wrote until I cried. Tem uma piada, se eu não me engano, aqui no Brasil, sobre essa questão de... Gosta de ter chorado. E é isso que ela tá falando, né? Enfim. Vamos pra próxima, que essa daqui... Ai, ai. Ai, ai, mulher. Vamos para Girl Woman. Não sei o nome dessa daqui. Soap, washing him off my chest, keeping it light. Mulher, pelo amor de Deus. O sabão limpando ele do meu peito. Not all thinking it. Jumping from stone to stone in the riverbed I get. Nossa, olha esse baixo de fundo disso aqui. Grown Woman. Isso é um baixo, né? Wide hips, tooth tip, 96, skin scar, Nossa. looking forward. É algo meio reverso aqui. Nossa, tá brincando, viu? Nossa, isso tá muito lindo. Deixa eu voltar. Nossa, isso daqui se muda tanto agora nessa parte aqui do final do... Nossa. Wide hips, tooth tip, 96, skin scar, looking forward. Nossa, essa é maravilhosa, cara. Essa é assim, perfeitona. Nossa. Então, aqui eu acho que é ela percebendo que ela mudou, né? E tá feliz com isso. Inclusive ela fala aqui, né? Eu de 2009 ficaria muito impressionada, né? Porque finalmente ela sabe quem ela é, né? Finalmente ela sabe quem ela é. E aí ela fala sobre uma garota adulta com uma camisa cropped. Innovative. I'm so innovative. E aqui eu acho que foi um pouquinho assim, né? Tem referência com a música anterior, mas eu acho que é mais uma questão de que ela está tirando essa paixão do coração quando ela está tomando banho, ela está, né, se reconhecendo. Né? Essa parte de Jump to Stone from Stone eu fiquei meio assim, né? Mas enfim. Eu acho que é mais ela percebendo, né, que ela mudou, o corpo dela mudou, né?
E aí ela vai, né, falando sobre white hips, soft lips, my mama's trauma, e, tipo, falando sobre a questão com a mãe dela, nossa, tô solucionando. E desde 96 ela estava procurando por uma mulher adulta. E aí, tipo, essa mulher adulta, como é que ela se idealizava, né? Como é que ela se idealizava no futuro? É como se ela nunca fosse chegar, né? Nunca se percebesse chegando nesse nível de maturidade. E aí agora ela se reconhece nesse lugar, né? Isso é muito bom, parabéns pra você, Lorde. Uma música muito boa, inclusive, pra falar sobre essa questão de crescimento e de percepção sobre si, ahn, quanto à identidade e como se vê, né? Enfim. Vamos para Broken Glass. Nossa, ela tá muito experimentando aqui, né? Mystique is dead. Last year, deep about that. Cheat about that. Rot teeth about that. Did I sweat? I was a week about that. Compete about that. Lose my freak about that. All of the above. I wanna punch the mirror to make her see that this won't last. Nossa, que jeito diferente você vai falar sobre a atual vida que a gente tem, né, velho? I'm scared. Keep glass. Keep the faith. Broken glass. Same mistakes. Essa é muito pessoal, né? Just a face. Broken glass. Just a face. I wanna punch the mirror. Back is just broken glass. Nossa, essa daqui, ela é muito. Essa, se eu não tivesse gravando, provavelmente eu choraria escutando, sabe? Porque aqui é meio que a Lorde brigando consigo mesma, sabe? Porque, do geral, assim, do que eu entendi da letra, é que é como se ela fizesse essa comparação depois desse término e como ela se enxergava nesse processo de se descobrir, que é a mesma coisa que eu falei sobre Girls So Confusing, que ela fala lá. Ela tá falando justamente sobre esse período, né? Que ela fez o Girls So Confusing, né? Enfim, que ela tava vivendo durante aquele que ela trata em Girls So Confusing, que ela não se reconhecer no espelho e ela ter esse problema com peso e com essa visão que ela tinha sobre si mesma, né? Essa questão identitária mesmo. E aí ela fala sobre ela ter mudado, né? New waist to hip. Então, tipo, como se ela fizesse essas mudanças corporais. E ela odeia admitir quanto ela pagou por isso, por essas mudanças corporais, né? E aí a gente tem a nossa vida nas redes sociais, a questão do algoritmo, né? Por que é que eu falei que diferente o jeito dela falar sobre isso? Porque ela fala sobre math aqui. I spent my summer getting lost in math. Sucked by arithmetic. Tudo falando sobre a matemática. E aí, o que é que a gente tem como maior né, uso da matemática atualmente é o algoritmo. Né? E como o algoritmo faz com que a gente se enxergue de uma forma diferente. E talvez por isso ela tenha feito essas mudanças, ela admite ter. É, eu dei a admitir quanto ela pagou por essas mudanças, né? Falando sobre ela chorar na frente do espelho, sobre ela roer os dentes, né? Que suou horas da semana por conta disso, sobre a questão do peso, sobre a questão do corpo, de como ela enxergava esse corpo, né? E como ela odeia se olhar nesse espelho e ver que não é aquilo que ela idealiza para si, né? Que o corpo que ela está vendo ali não é aquele corpo que a internet passa, né? É, talvez seja, né, meses de má sorte, mas talvez seja só um espelho quebrado, né? E aí esse espelho quebrado pode ser essa ela mesma, né? Essa visão que ela tem sobre si mesma estar toda quebrada e ela precisar reconstruir, né? Enfim, eu acho que por isso que eu disse que é tão pessoal, porque é ela lidando com o peso e esses tempos que ela esteve muito mal, né? E percebendo as mudanças no corpo dela, percebendo a forma com a qual ela se enxergava e dizer que, calma, é só um espelho quebrado, é só ahn, como você está se enxergando, você se reconstruindo, né? E ela falando sobre tudo isso, dessas comparações e essa forma com a qual ela se tratava,
por conta do algoritmo, ela achar que isso também é amor, né? Se eu estou me sentindo mal e eu estou correndo atrás, é porque eu estou amando, me amando. E às vezes não é, você só está se comparando com o outro. Enfim, gostei muito dessa daqui também. Nossa, essas aqui são pedradonas. Né? Clear Blue também é muito boa. Acho que é assim, quando veio pro final, diferente de alguns outros artistas que têm feito finais muito tristonhos, eu acho que ela tá apostando em algo mais dançante, muito mais animado. Vamos para If She Could See Me Now. If They Could See Me Now. Eu lembrei da música da Gaga, da música do Coringa, enfim. If She Could See Me Now. City, I hear the voices of the ancients. They're calling for us. Hear their horses running up Prince Street. Que ousada, né? Que mulher descarada. Essa parte aqui. So many other bitches got me lifted, feeling so gifted. Olha aí, in the gym I'm exercising all my demons. Eita, como ela tá hip hopper. Segunda música que ela tá usando muito essa sonoridade hip hop, né? Ai, sem querer. Everything else falls away. Baby, whenever you break me, I'd want to. Nossa, que confuso essa sonoridade mais calma, paz, soft, com a batida de hip hop de fundo, de rap. Nossa. Que loucura essa música aqui. Essa Nana tá me lembrando aqui. Agora que eu percebi o que ela usou aqui, ó. Botou um pessoal soldando, modelando as coisas, mas é uma música falando sobre ela tá se encontrando nessa questão de, né, do peso dela, né, que sempre foi muito magra. Eu acho que tem a ver com isso, né, de ter sido muito magra sempre, e ela ter sempre essa briga com o peso e ganhar, né, massa, enfim. E aí ela tá meio que se encontrando nessa questão de ir pra academia, de botar pra fora todo esse, né, botar pra fora todos esses demônios, essas coisas de pensamentos ruins, né? Porque a gente sabe que fazer exercícios produzem mais hormônios, né? De felicidade e tudo mais. Acho que não sei se é esse o nome, gente. Eu vou pesquisar só pra ter certeza, porque daqui a pouco eu largo o nome aqui de um negócio diferente. Pronto. Serotonina. Creio que seria isso mesmo, né? Apetite, ritmo cardíaco, sono, incluindo humor, enfim. Ele é um bom hormônio aí pra gente produzir na academia. E aí eu acho que é justamente isso, ela percebendo, né, que ela tá conseguindo superar esses problemas que ela teve no passado. Inclusive nesse processo dessa música eu tava pensando como ela começa o álbum, né, falando sobre essas feridas que ela teve, né, nesse processo de relacionamento com essa pessoa, né? Esse término, e aí provavelmente problema com o empresário, e aí de repente sendo moldada, né? Alguma coisa, e aí ela vem pro álbum falando sobre essas relações que ela teve, que também podem ter tido comentários e também ter moldado um pouco de como ela se enxergava no passado, como o processo de criação, de percepção da própria identidade da Lorde vai passando por essas questões de relação, empresário, relações com outras pessoas, e o que ela acreditava sobre ela mesma e como ela se enxerga agora. E aí vem também sobre como é que ela se sente com o corpo dela, né? Essa questão de identidade do corpo dela e como ela tem superado cada uma dessas coisas, né? E agora a gente vai finalizar o álbum com David, né? Vamos saber o que ela tá querendo dizer aqui com essa última.
Day, was I just someone to dominate? Worthy opponent, flint to my blade now. And what came spilling out that day was the truth. If I'd had virginity, I would have given that too. Why do we run to the ones we do? I don't belong to anyone. Nossa. Ela fazendo referência ao primeiro Cause it álbum. dialed me out when it got hard. Uppercut to the throat, I was off guard. Pure heroin mistaken for featherweight. Featherweight é tipo peso de penas. But what came spilling out? Oh, 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 Muito legal isso aqui. oh. Sing it. So why do we run? Nossa, ela fazendo essas falhas na voz. Am I ever gonna love again? Am I ever gonna love again? Am I ever gonna love again? Experimental agora. Am I ever gonna love again? Till you understand. Que louco, né? Essa daqui é mais. Essa pra. É um wrap-up mesmo, tipo. Ela fechando o álbum mesmo. Sobre essa questão de como ela se entregou tanto pra essa pessoa, né? Que provavelmente até se ela fosse virgem, ela teria entregue essa virgindade também pra essa pessoa, né? E aí ela se questiona por que é que nós corremos para essas pessoas que nós corremos, né? Quando a gente tá mal, por que é que a gente corre para essas pessoas? E eu acho que realmente é uma coisa a se questionar. Porque, o que é que te faz correr para as pessoas que você corre quando você precisa de apoio, né? E aí ela se questiona isso, falando que ela não pertence a ninguém. E provavelmente por isso que ela se questiona: Am I ever gonna love again? Porque ela se percebe não tendo para quem correr e não tendo para quem. Não tendo um suporte ali, né? Tem, como ela veio tratando sobre a questão dos pais, do empresário, do relacionamento e tudo mais. E a referência do primeiro álbum eu não entendi muito bem. Mas meio que ela sendo traída no processo, né? Que ela estava despreparada para tudo o que aconteceu e simplesmente aconteceu. E aí não sei se é Pure Heroin, tipo o álbum, que é um álbum muito pesado, muito forte, confuso com Featherweight, que é tipo pluma, né? O peso de uma pluma, que o álbum não era tão assim, né? Pesado, tão representativo quanto ele é agora, porque ela tinha se prometido, né? Quando ela voltasse a cantar, que ela nunca mais cantaria para essa pessoa, né? Então não cantaria as músicas que ela cantou. Não da forma que ela cantou antes, né? E aí ela veio com um álbum totalmente novo, provavelmente falando sobre isso. É tipo a Clarice Falcão fazendo um álbum todo sobre você. Enfim, gostei muito do álbum. Tive ótimas surpresas aqui, né? Acho que a Lorde não faz álbum ruim. Antes de Solar Power e depois de Solar Power, a Lorde não faz um álbum ruim, né? E assim, esse daqui é a Lorde que a gente conhece, que a gente gosta, sabe? E é muito bom ver que ela hoje tá bem consigo, né? Se não tiver totalmente bem, mas pelo menos que ela está se entendendo melhor. E eu acho que para as pessoas que são fãs, eu acho que não tem coisa melhor do que você perceber que seu ídolo está muito bem, né? Tipo, como eu me sinto bem vendo a Gaga feliz com o relacionamento dela hoje em dia, porque ela já esteve muito mal. E aí provavelmente os fãs da Lorde devem estar se sentindo da mesma forma, percebendo como ela está muito melhor quanto a identidade dela e como ela se enxerga quanto a corpo, quanto a vida dela, né? E se entendendo muito melhor e sabendo
pelo menos que não sabendo exatamente onde ela quer chegar, mas sabendo como chegar, né? E como chegar sendo ela mesma e se respeitando. E eu acho que isso é muito bom. Eu acho que assim, eu não tenho como dar uma nota menor do que 10 para esse álbum da Lorde, não. Porque ele é muito profundo, ele brinca com a sonoridade, ele tem letras ótimas. É um álbum assim perfeito, bem redondo, muito bem feito. Tudo nesse álbum, da capa ao nome, aos nomes das músicas, é tudo muito bem pensado e muito bem construído. Nossa, que susto, achei que tinha caído alguma coisa aqui. Muito bem construído, muito bem organizado, né? Pena que o álbum não nasceu do mês do signo de Virgem, né? Mas nasceu no período de Câncer, olha aí. Enfim. A Lorde é canceriana, deixa eu pesquisar isso aqui. Vou dar um pausa para pesquisar isso aqui. Nossa, a Lorde, ela é escorpiana. Nossa, escorpiana sofrendo desse jeito. Gata, já foi seu tempo, né? Mas agora explica por que ela tá tão sexual assim. Por que ela se entregou tanto também, né? Pra relacionamento. Nossa, isso explica muita coisa. Enfim, eu queria fazer um vídeo menor do que o normal pro React, mas não consegui. Me desculpem, gente, esse vídeo vai ficar muito grande. Mas enfim, espero que tenham gostado do meu React. Um beijão pra vocês, fiquem bem, tá? E respondam lá nos comentários daquele vídeo que eu falei do começo desse vídeo, né? O que é que vocês gostariam que eu reagisse. Um beijão, fiquem bem e até o próximo React. Bye bye, see you.